Vamos lá, vamos retomar. Falar um pouquinho sobre agentes públicos. Também é um tema que se faz presente em muitos concursos públicos, né? A maioria deles, agentes públicos. Vocês, quando viram direito constitucional no terceiro período, vocês, o segundo vocês fizeram comigo, foi? No segundo período. Constitucional? Aquela teoria dos direitos fundamentais do direito constitucional. Aí o 2 foi com quem? Ele abordou o artigo 37 com vocês? Sim. Da administração pública? Sim? Que bom. Então você já tem essa base, né? De cargos, empregos, funções. Então acho que eu não preciso falar sobre o servidor público na Constituição, né? Vocês viram? Sim. Ou não viram? Eu não lembro, senhor. Fala, por favor. Qual é a diferença entre cargo, emprego e função? Aí, ó. A gente não viu. Aí, Não? ó. Não lembro disso, não. Aí é estranho explicar no que Olha só, a Constituição ela vai falar aqui o seguinte. Artigo 37, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Ele não comentou nada disso? Não. Então, para quem lembra, Eu não fiz isso. me fala a conceituação que foi dada de cargo, emprego e função. Ele deu os tópicos principais. Alguns ele pulou e pediu pra gente estudar, mas também não deu, entendeu? Ele deu, nós éramos pra ser. Ele deu um carro bonito, verdade? Ele não deu um carro bonito. Ele falou cargo político, não assim, administrativo. Olha, quando que pode ser presidente, governador, mas ele não deu essa diferença de... Ok, então vamos lá. Eu acho que isso é necessário para nós partirmos para cá. Tá? Perceba bem, o Estado brasileiro é detentor de todas as competências definidas na Constituição. A Constituição, quando ela estrutura o Estado brasileiro, ela faz a primeira descentralização que nós podemos observar de competência, que é denominada descentralização vertical. Não é? Ou seja, ela distribui competências para os entes políticos. Ela distribui competências para os entes políticos. Ela está dizendo o seguinte: União, eu estou criando você para fazer isso. Estado-membro, eu estou criando você para fazer isso. Município, estou criando. Quer dizer, distribui as competências, tem que funcionar. O Estado tem que funcionar. Sim. Cada um desses entes políticos, por sua vez, vai se estruturar num conjunto de órgãos, entidades, administração direta e indireta, né, por exemplo, para desenvolver tais competências. Porque, por si só, o Estado, como é que o Estado vai funcionar? Não, ele tem que se estruturar. Ele cria os órgãos, cria as entidades da administração indireta, não é? Para desenvolver aquelas competências. Competência é sempre sinônimo de dever, poder. Sempre competência é sinônimo de dever, poder. Tá? Cada órgão, por sua vez, cada entidade, por sua vez, também vai se estruturar num conjunto de cargos e empregos para desenvolver as competências que lhe foram atribuídas. Perfeito? Então, perceba bem a ideia que eu quero passar para vocês. Cargo ou emprego é a menor parcela de competência estabelecida, verificada
nesse processo de descentralização e desconcentração administrativa. Perfeito? É a menor parcela de competência. Ou seja, todo cargo, todo emprego, ele só se justifica para a sua criação, para a sua existência, diante das competências que lhe são acometidas pela lei que os criou. Só tem razão de ser a criação de um cargo ou de um emprego público em função das competências que lhe foram atribuídas pela lei que o criou. O que eu quero dizer? Não há cargo público, não há emprego público sem função. Todo cargo público, todo emprego público é composto a partir de um conjunto de atribuições, de competências que nós chamamos da função. São as atividades que serão desenvolvidas pelo titular daquele cargo, daquele emprego público. Compreendido isso? Difícil? E aí? Está tranquilo? Não há cargo sem função. Não há emprego sem função. Mas há função sem emprego sem cargo. Há função sem emprego sem cargo. Por exemplo, artigo 89 e artigo 91 da Constituição. Função de membro do Conselho da República ou membro do Conselho de Defesa do Estado brasileiro. São funções, não tem cargo. A função de jurado no Tribunal do Júri é uma função pública, não é cargo público. Por quê? Porque não se estabelece um vínculo funcional ali. Não há direitos e obrigações contraídas, no máximo obrigações contraídas por quem exerce. A função de um componente da mesa eleitoral. Você se apronta todinho para ir votar cedo, né? Para se ver livre, daqui a pouco vou para o sítio. Chega lá, parabéns, você foi sorteado. Um trabalho cívico, né? Um honroso trabalho, e você fica toda vaidosa, né? Diante dessa escolha. Que absurdo. Foi apanhado ali e vai ser mesada. Vai passar aquele domingo festivo, uma festa cívica. É, a festa da democracia. Prestem bem atenção quando vocês forem votar. Não reajam de forma hostil com aquelas pessoas que estão ali. Pensem, se coloquem no lugar delas. Tratem da melhor forma possível. Elas são verdadeiras heroínas. Aquilo é uma função, não é um cargo, não é? Não há um vínculo funcional estabelecido ali de forma perene. Uma função, mas não é cargo, não é emprego. Perfeito? O cargo público, ele é regido, cargo público, ele é regido por uma lei específica. É essa lei que vai disciplinar quais são os direitos, quais são as obrigações do titular do cargo. Quais são as competências que ele há de exercer. Perfeito? Essa lei vai estabelecer todas essas situações, chamada de estatuto. Por isso, o servidor titular de cargo público, ele é chamado de, em regra, estatutário. Estatutário, porque ele é regido por um estatuto. Diferentemente do empregado público. O empregado público, ele é regido pela CLT, chamado de seletista. Não é? Professor, está comissionado. É em parte CLT, em parte estatuto. É um misto. É um híbrido. Em parte CLT, em parte estatuto.
Ele recolhe, por exemplo, para a Previdência, regime geral, INSS. Né? Mas ele não tem FGTS. Alguém é titular de cargo em comissão aqui? Eu que levantar. Queria, né? Já queria, não. Já foi exonerado. O cargo público, olha só. O cargo público. Em regra, o cargo público ele é provido por concurso público, né? De provas e de provas de título. Nós estamos falando do cargo que em comissão, o cargo efetivo. O cargo que é provido por concurso público de provas ou de provas e títulos é denominado de cargo efetivo. Eu estou falando dos mortais, tá? Daqui para baixo. Daqui para cima são imortais. Não são efetivos, são vitalícios em boa parte. Magistrados, membros do Ministério Público, né? São vitalícios. São os imortais. Os pobres mortais são no máximo efetivos. No máximo efetivos. Qual é a diferença entre o efetivo e o vitalício? O vitalício, quando ele aposenta, ele leva para a aposentadoria a titularidade do cargo, quer dizer, desculpa, as prerrogativas do cargo, ele leva para a aposentadoria, todas as prerrogativas, foro privilegiado, por exemplo, né? O título. Meu pai é juiz aposentado. Meu pai não é ex-juiz, ele é juiz até hoje. Por quê? Porque é vitalício. Mas nós não moramos numa república, nossa realidade política não é republicana. Cadê a vitaliciedade? Existe vitaliciedade na república? Não. Mas por que a nossa existe? É uma anomalia, mas existe. Outra coisa, o vitalício, ele só perde o cargo em função de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. É diferente do efetivo. O efetivo pode perder o cargo, ser demitido por um PAD, processo administrativo disciplinar, que nós vamos ver depois. PAD. Ou pela sentença condenatória. São dois instrumentos que pode aplicar a pena capital nele. Né? Pena capital do vínculo é a quebra do vínculo. Né? Aí morre o vínculo. Perfeito? Tem algumas situações que o cargo ele é temporário. Tá? Alguns vão dizer, não é cargo, é função. Aquele selecionado num processo, não é bem um concurso, é um processo seletivo, é uma espécie de concurso, tá? Para participar do recenseamento, IBGE. Uma função temporária, né? Ou é um cargo temporário? Tá gravando. Mostra pra quem, não, só. Se amanhã eu estiver na rua. Pra baixo. Mas olha só. O atual governador Amazonino Mendes no intuito até de dinamizar a atividade pública, contratou algumas pessoas pelo regime temporário. Isso lá atrás. E aí os que o sucederam não quebraram esse vínculo. Também compactuaram com isso. Né? Ele teve uma intenção a princípio, mas que deveria ter sido interrompida pelos que o sucederam. Mas esses também nada fizeram para interromper. E aí essa situação que era temporária ficou permanente. Tem gente aí que tem 30 anos numa relação temporária. Né?
Temporária é essa do IBGE. Né? Realiza o censo, terminou, acabou-se. Acabou o vínculo. Aí, muitos desses casos dão tem uma dificuldade enorme para resolver. Né? Por exemplo, como é que você vai mandar para a rua hoje pessoas que se estruturaram, né? Estruturaram toda a sua vida, de sua família, e dependem daquela situação? Difícil. Mas é irregular? Mas é aquela coisa, modulação de efeitos. As pessoas sabiam que era irregular? Sabiam. Mas, pô, entre ficar desempregado e pegar uma coisa, mesmo que eu sei que é irregular, mas é um vício de forma, eu não estou cometendo nenhum crime, né? Eu vou pegar aquilo. Claro. É diferente. Né? Se mandar agora esse pessoal para a rua, acho um risco desnecessário. A aposentadoria desse pessoal? Aposenta, normal. Previdência, regime geral. Regime geral. Mas também o salário deles não aumenta, né, professor? Não. Eu acho que era 1.300, 1.400, alguma coisa assim. Aí vai depender do que eles contribuem, né? Pode até cair um pouco. Verdade. Perfeito? O que fala a Constituição? Vamos lá. Professor, eu nem entendi qual é a diferença dos cargos. O quê? Cargo público no emprego da função. Olha só. O cargo público ele é regido por uma lei específica chamada Estatuto. O emprego público é regido por um conjunto de leis que nós conhecemos como Consolidação da Lei do Trabalho, CLT. Cada um cria um conjunto de direitos próprios. Não é? Claro que o regime estatutário ele é mais benevolente sobre determinado aspecto. Ele não tem o FGTS, por exemplo. Mas sobre os outros aspectos ele é bem mais benevolente. E a função já vai ser... A função pode ser remunerada ou não. Né? A função pode ser remunerada ou não. Por exemplo, eu durante muitos anos eu fui membro de um conselho penitenciário do estado do Amazonas. Né? Recebi uma remuneração que hoje, salvo engano, está em 200 e poucos reais mensais. Pagava essa gasolina com a irmã? Não pagava. Mas era remunerado. Mas era remunerado. Me atrapalhava ainda na declaração do imposto de renda. Era melhor nem dar, né? Oi? Era melhor nem dar, né? Era melhor. Diz o inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme falei agora. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Muito bem. O cargo em comissão, ele não exige concurso público. Cargo de quê? Era o antigo cargo de confiança. Né? Hoje é tratado na Constituição como cargo em comissão. Tá? Pessoal, antes a lei chamava de cargo de confiança. Né? Aí, aquela história do vereador, né? Nomeou a mãe dele para ser chefe de gabinete dele. Se o cargo é de confiança, ele não confia em ninguém mais no mundo que ela. Estava certo ele? Não. É de confiança por interesse público. Olha só, o cargo de confiança, ou melhor dizendo, o cargo de provimento em comissão, ele a rigor, ele não exige qualquer predicado do nomeado. Entretanto, mais abaixo, o texto constitucional vai dizer que ao lado das funções de confiança, eu já explico o que são as funções de confiança,
O cargo em comissão, ele destina-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Está na parte final do inciso 5. Direção, chefia e assessoramento. Ora, se a função é de direção, de chefia ou de assessoramento, tem que ser técnico. Tem que ter conhecimentos técnicos para o exercício desse cargo. Não é? Vou usar a Débora como exemplo. A Débora é nomeada para um cargo de provimento em comissão na Assembleia Legislativa. Mas a função do cargo que ela exerce é assessora de imprensa, de comunicação. Quer dizer, ela é jornalista. Tem conhecimento técnico para isso. Não é? É diferente você pegar a namoradinha. Ah, vou dar uma remuneração para ela. Vem cá, vem ser a minha chefe de gabinete. Você entende de administração. Saudades, depois eu trabalhei com pessoas assim nessa gestão, querendo citar nomes de nada. Agora sim. Nem certo. Mas a pessoa não sabia usar os atalhos do computador. Que isso? Tipo, ela perguntava assim, Débora, como é que põe o azinho do professor? Eu disse assim. É por isso que Deus E ela só tinha que fazer memorando, assim. Ela passava o dia todo para escrever 5 linhas. Mas no final do mês, quanto tinha? 5 mil. Ganhava mais que eu, porque eu já tinha nem formado o jornalismo, eu era nível médio e ela era superior. Eu sei nem o que ela tinha formado, mas ela ainda ganhava mais que eu. Ela ainda ia pro lugar. Ela ainda ia trabalhar. Ela passava o dia todo. Oi? Não, mas aqui não, é do Pará para baixo. Aqui não existe essa coisa. Aqui não existe, isso é verdade, isso é bem... Obrigado pela observação. Aqui no Amazonas essas coisas não existem. Não existe. Professor, Diga. professor, isso que é na Suíça. Na Suíça. Vitor, disse que é na Suíça. Não, mas aqui no Amazonas com certeza não existe. Perceba bem. Agora, lembrem-se do nosso conteúdo. Livre nomeação e exoneração. Não precisa justificar por que está nomeando nem por que está exonerando. Tá? Diferente do cargo efetivo, né, que tem que abrir um processo administrativo disciplinar para se chegar à pena de demissão. Tá? Aqui não. A grávida, ela pode ser exonerada do cargo de provimento em comissão? O que vocês acham? Eu acho que pode não. Por quê? Não tem emprego, você Se ele é de livre nomeação e exoneração, ele não tem vínculos. Então pode. O que vocês acham? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Não é demitida, é exonerada. É demitida é pena. Eu acho que não pode. Não pode. Não Porque Eu acho que em regra pode, mas aliás, em regra pode. Ela não Não, ela não é SLT. Também não é estatutária, ela tem um híbrido. Comissão é misturado. É. Vai, fala logo, eu tô curioso. Eu quero saber. Não, professor. E vai ter de mulher gravitando perto da saída dos prefeitos. Dos governadores. Todo mundo gravidando. Olha aí, ela tá chegando numa consideração. Na transição de um governo para outro, as mulheres todas resolvem engravidar para não serem exoneradas. E pode isso ou não? Regra clara? Não. Não é clara. Gente, eu já li, melhor dizendo, entendimentos nos dois sentidos, mas eu particularmente compreendo que pode sim. Tá? Que pode sim. Não, professor. Claro. O vínculo que a gente tem. Sim, é de livre nomeação e exoneração. Destina-se à função de chefia, assessoramento e direção. Eu estou como o novo titular da pasta. Eu não lhe acho adequada para a função de chefia.
eu preciso de alguém com outro perfil. Você foi adequado até determinado momento. O perfil que eu preciso hoje é outro. Mas não pode revelar. Fala mais alto o interesse público aí. Eu, dignidade, não precisa. Não. Não vamos banalizar a dignidade. Não vamos banalizar a dignidade. A minha ex-chefa, ela fazia a gente ficar até 9 horas da noite na secretaria. E ela dizia, se vocês estão reclamando, o cargo comissário não tem direito a nada, se vocês não querem É saber. verdade. E outra coisa, cargo de provimento em comissão é DI. Dedicação integral. Então não tem horário, 8 horas. Não tem. Se foi chamado de madrugada, tem que ir. Necessidade. Nunca é chamado de madrugada. Mas vamos dizer. Tem que completar em época de campanha. Mas no passado de vida ali na Paraíba. Agora, aquele negócio. É uma questão que dentro do direito ela é transversal. Ela pega vários temas, várias áreas jurídicas. Né? Ela pega o direito constitucional, pega o direito administrativo, o direito do trabalho, né? Pega várias áreas jurídicas. Então, para você falar sobre um tema desse, você tem que juntar um conhecimento um pouco mais amplo. Tá? Não é específico do direito administrativo. Tá bom? Muito bem, direitos humanos, né? Aí ninguém sairia, né? Ninguém sairia. Para trabalhar bem feito. Falar um pouquinho sobre função de confiança. Ainda na primeira parte do inciso de cima. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no caso, condições de percentuais mínimas previstas em lei. Aí destinam-se aquelas atribuições que eu falei. A Constituição recomenda que alguns cargos de provimento em comissão sejam exercidos por servidores efetivos. Por quê? Porque eles, é uma forma de incentivar, né, o aperfeiçoamento dos servidores, a busca até por um ganho melhor, mas também, ao mesmo tempo, uma forma da administração se valer da expertise daqueles servidores, né, para buscar resultados melhores. Perfeito? Agora, o que seria a função de confiança? Que é destinada especificamente para servidores efetivos. O que seria? Além da função do próprio cargo, eventualmente pode surgir a necessidade de uma função adicional. Vamos dizer, existe um setor de almoxarifado, né? Mas as pessoas que trabalham ali já são agentes administrativos. Mas é necessário que uma pessoa chefie aquele setor. Então, além das funções do cargo de agente administrativo, ele vai receber também pelos encargos de chefia daquele setor. Né? Só pode ser efetivo, não pode ser de fora. É diferente do cargo de provimento em comissão. O cargo de provimento em comissão, a lei, como eu falei, ela pode exigir um percentual mínimo para servidores efetivos. Mas pode ter gente de fora também. Né? Alguns cargos de provimento em comissão só podem ser exercidos por servidores efetivos. Por exemplo, vamos pegar exemplo aí na prática. Delegado-geral de polícia. Tem que ser delegado de polícia de carreira, da ativa, não pode nem ser aposentado. Né? Procurador-geral do Estado, pode ser qualquer advogado, mesmo que fora do quadro. Não é necessário que seja procurador. Agora, por que isso? Porque a lei fala. A lei fala isso. Diga. Mas no caso, assim, lá no meu setor de concursado, vivem reclamando que o diretor não é concursado, o diretor de comunicação. Porque em regra, quem deveria ser o diretor seria um deles, de concursado? Não necessariamente, depende do que diz a lei. Se a lei diz esse cargo é de servidor efetivo, é diferente. É diferente. O diretor do hospital 28 de agosto tem que ser um médico do quadro do hospital ou pode ser um médico de fora? Pode ser até um enfermeiro. Oi? Pode até ser um enfermeiro também. Pois é, quem vai dizer isso é a lei. Ou pode ser um advogado. Né? Ou pode ser o Lula. Deus. Né? Quem vai definir isso aí é a lei.
Tá? É a lei que vai definir essa situação. Isso no regimento interno deles, não? O regulamento interno, ele vai disciplinar a atividade e ele é aprovado por um decreto. Quem vai dizer isso é a lei que estrutura. Tá? Pode ser uma lei ordinária ou uma lei delegada que estrutura. Ela que faz essa... Porque se ela vincula a nomeação do cargo a esses servidores efetivos ou não, quer dizer, senão um decreto de um governo anterior vai vincular um novo governo. Tem que ser por lei. Tem que ser por lei sempre. Muito bem, vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu estou na emenda constitucional. Está aqui. Inciso 3 do artigo 37. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Olha só, prazo de validade será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Imaginem vocês o seguinte: um determinado concurso público regido por um edital, respectivo edital, no edital estava estabelecendo o prazo de validade desse concurso é de 1 ano. Por quanto tempo pode ser prorrogado esse concurso público? Por mais 1 ano. Prorrogação é pelo mesmo prazo. Tá? Se ele prorrogar por 2, isso não é prorrogação, isso é estabelecimento de um novo prazo. Parece bobagem isso, mas isso cai em prova. Principalmente concurso público. Tá? Parece bobagem, mas não é bobagem. Mas isso é novo, né? Porque até então não tinha isso. Como é que é? Antigamente não tinha isso, tinha prorrogável. De 88 para cá? Pode. Diga. Tem essa questão da reforma da Previdência e o judiciário é uma instituição mais reticente a essa reforma que pode levar a de benefício. Se eles são estatutários, onde eles podem interferir na Tribunal tem fundo de previdência? Eles não têm. Aliás, a Constituição determina que o fundo seja único. Tá? O regime é único de previdência dos estatutários. E o que ocorre aqui na prática? O Tribunal de Justiça tem uma, o Ministério Público tem outra, o Tribunal de Contas tem outra, tá? O Poder Legislativo tem outro, e para os restos dos mortais, Amazon Prime. É isso que ocorre na prática. O que eles querem? Acabar com todas essas coisas e passar tudo para um só, Amazon Prime. Todo mundo na Amazon Prime. Exato. O que acontece hoje? Hoje a nossa realidade. Tem bisneto de desembargador recebendo pensão, gente. Tem bisneto de desembargador recebendo pensão. Bisneta. Né? Permanece formalmente solteira, embora viva com outra pessoa, porque é uma exigência da lei da época. Da época que ele morreu. Né? E até hoje se beneficia disso. Quem paga? O tribunal. O tribunal. E olha, professor, hoje em dia esse bisneto vai ficar a mesma coisa? A bisneta? Não sei. Sei lá. Agora, se passar para a Amazon Prime, acaba essa farra. Acaba essa farra. Acaba essa farra. Vai passar, não. Olha, se depender só do desembargador Pascarelli, passa, porque ele está querendo muito. Só depender, né? Não. Dá tempo nem para a gente ser feliz, né? E professor, mas no caso dessa função aí, ela não pode receber. Ela está para essa lei já foi mudada e hoje em dia se vai Não, a lei não contempla mais. Tanto é, a lei determina que seja um só fundo de pensão. Se passar para esse fundo de pensão, não tem. É que ele não pode retroagir para prejudicar. Ela não retroage para prejudicar. Gente, esse inciso 4, ele pode pegar muita gente aí no contrabando.
Oi. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Vou dizer para vocês o que é isso. Prazo de validade do concurso 1. 4 vagas, foram ocupadas 3. Está cheio de candidato aqui esperando. Um rezando pro outro morrer aqui. Vocês estão indo agora, vocês vão rezar. Quem nunca? Eu? Alguém foi praga. Fez foi aqueles trabalhos. Trabalha. Olha só, a quantidade de vagas muito maior naquele concurso 2 do que no concurso 1. Tá? Só que o concurso 2 foi realizado antes de exaurir o prazo do concurso 1. Se ainda tem vaga aqui, ou se eventuais novas vagas foram criadas aqui, nenhum do concurso 2 pode ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso 1. Tá? Primeiro, dentro do prazo de validade desse concurso, tem que ser esgotado a lista desse daqui, se for nomeado nesse prazo. Se não for nomeado aqui no dia seguinte, aí já pode ser nomeado no concurso 2. Já pode não, já pede. Tá? Pô, mas é injustiça. Depende. Oi? Depende. Pensa o seguinte, você tem uma empresa, você é dono, proprietário de uma empresa. Você seleciona empregados para trabalhar com você. Você fez uma seleção. Você estava precisando de 10. 50 passaram na seleção. No ano que vem, você faz uma nova seleção. Né? Para 10. 60 passaram. Você vai chamar esses 10 primeiros colocados desse novo concurso ou aqueles remanescentes que ficaram lá atrás nesse processo seletivo? Leia-se. Quem ficou atrás sabe muito menos do que esses 10 que ficaram aqui na frente do novo concurso. Se você quer qualidade, você vai chamar essa mão de obra que é muito melhor do que aquela. Porque se você for chamar daquela, eles foram classificados lá atrás, gente. Mas eles continuam. Oi? Mas eles passaram o concurso. Os 10 foram chamados. Mas aí sobraram vagas, vamos dizer, criaram novas vagas. Né? E aí, você vai chamar quem estava na ordem de classificação, 11º, 12º, ou você vai chamar o primeiro daqui? Primeiro. Você tem que pensar no interesse público. Ah, taldinho, ele fez, estava esperando a vaga. Não é isso. Você tem que pensar como administrador. Do ponto de vista da eficiência, dos melhores resultados. Não é? Então, dos melhores resultados, você tem que pegar a melhor mão de obra. Essa é a lógica. Se é humana, se é desumana, é outra história. Mas essa é a lógica da busca pelos melhores resultados. É assim que tem que ser a administração pública. Oi? Pode o quê? Chamar os... Pode. Ele só não pode chamar dentro do prazo de validade do concurso anterior. Ele pode chamar a partir daqui. Até se a polícia militar passar 8 anos, o pessoal já passou 30 anos, né? É. Fez um concurso com 25, está com 33, fez com 30, está com 38. Melhor pegar o jovem. Compreendem a lógica do concurso? É isso aí. Você tem que selecionar os melhores. Tá? E isso daí está funcionando cada vez mais. E outra coisa, preparem-se muito bem para os concursos públicos, porque não vai ser só passar e ser nomeado. Para você estar em atividade, agora, mais do que nunca, está se fortalecendo os instrumentos de controle. Então, aquela avaliação de resultados, de proficiência no exercício da atividade pública vai ser constante. A estabilidade que está sendo colocada no chão. Preparem-se para esse momento. É um momento novo. Né?
Antes o que acontecia? O sujeito passava no concurso público, botava o livro debaixo do braço e aguardava a aposentadoria. Agora não, agora é diferente. Tá? Porque isso paralisou o sistema, né? Tipo, muita gente acomodada e não tinha mais eficiência no Não tenha dúvida, é isso. Eu trabalho lá no TJ, eu lembro que assim, estavam de concursado, dando assim, 10 horas da manhã, eles estavam começando a tirar as coisas da bolsa, e dava assim, tipo, 1 hora, era até 2. Antes de 11h30, vou buscar meu filho no colégio, ia embora e voltava 1 hora. Já bateu o ponto? Bateu. Aí eu olhava. Eu já vi esse filme. 6 horas por mês, 7 mil. Eu fiz um dedo de cima. Só na enrolação. Já estou na enrolação. ainda tem esse, né? Fazer um dedo de cera e vai lá o outro bate. Sério? Dedo de cera? Pra digital. Também a gente abriu uma reportagem que foi no Minas Gerais. Você pega lá os dedos aí. Gente, olha só. Rapidamente aqui pra gente encerrar. 9 horas ainda? 9 horas no meu. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Por que servidor público civil? Porque antes o servidor público era civil e militar. Né? Agora, recente, houve alteração na Constituição e o militar não é mais servidor público, ele é militar só. Tá? E vamos já falar sobre eles, sobre os militares. Além disso, aliás, o militar ele não pode ser sindicalizado. Tá? Começa por aí, não pode haver sindicato, pode haver associação, mas sindicato não. A lei reservará... sim, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Direito de greve do servidor público. Qual é o número da lei? Não sabem? Não sabem? A lei de greve do servidor? Não existe. Não existe essa lei de greve. Não existe essa lei de greve. Quantos anos tem a Constituição? 29. 29. Minha idade. É a minha idade também. 29 anos. Natália. Até hoje não foi editada essa lei. E o que regula a greve no serviço público? Uma decisão ativista do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal legislou, disciplinando a lei de greve, disciplinando as normas de greve do serviço público. Uma decisão ativista. Vocês assistiram a palestra na semana passada, aquelas palestras? Sobre ativismo judicial? Sensacionais os palestrantes, né? Só ouvi excelentes comentários sobre essas palestras. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Só é ruim porque é no horário de aula e você perde a aula. Agora, sempre que possível, se não tiver esse prejuízo da aula perdida, assistam a esses eventos que são promovidos. Eu não estou fazendo propaganda da instituição não, porque eu não ganho nada para fazer propaganda. Tá? Mas alguns eventos valem a pena você assistir. Tá? Valem a pena. Então eu recomendo que assistam. Muito bem. A lei reservará percentuais dos cargos e empregos para pessoas portadoras de deficiência, definirá os critérios de sua admissão, estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional de interesse público. Olha só, no 9 ele fala, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, mas ele não fala emprego ou cargo. Ele não fala, né? Ele não fala. Fica no meio termo, é cargo ou é emprego? A discussão, aí uma pequena polêmica surgida aí para enriquecer alguns documentos. No inciso 10, ele vai falar do sistema remuneratório e no 11 ele complementa falando do teto remuneratório. Eu vou dar uma palavrinha rapidamente
aqui sobre essas espécies de agente público, mas antes eu quero falar do aspecto remuneratório. Constituição fala remuneração ou subsídio. O que é isso? Subsídio. Subsídio, tá, gente? Não é subsídio. Subsídio. Pelo amor de Deus. Acontecia, era comum você tomar conhecimento de super salários. Aliás, o Fernando Collor de Mello, quando era governador de Alagoas, ele ficou conhecido como o caçador de marajás. Marajá era chamado aqueles que tinham super salários. Aqui em Manaus, no Amazonas, aqui não, no Pará, aqui não havia isso. No Pará e nos demais estados do Brasil, havia servidores que, assim, na época de hoje, por exemplo, só que eram servidores antes da Constituição, na época de hoje, vamos dizer, ganhavam remuneração mensal na faixa de 80 mil reais. Por quê? Como é que chegava a isso? Eu vou dizer por quê. Como é que chegava a isso? O sujeito era servidor efetivo, muito bem. Ele tinha o salário dele, era assim chamado, salário de servidor efetivo. Além disso, tinha vantagens pessoais que incorporavam esse salário. Tá. Dentre essas vantagens pessoais, se ele tivesse exercido cargo de provimento em comissão de secretário de Estado por 5 anos, depois de ter exercido 5 anos de um outro cargo pequeno, 5 anos ele incorporava a totalidade da remuneração de secretário de Estado. E secretário de Estado naquela época ganhava mais do que juiz. Tá? Ganhava mais do que juiz. E aí se ele trabalhasse mais de 10 anos como secretário, ele incorporava também. 3 salários ele já tinha, 2 de secretário e mais o efetivo dele. E aí ia somando, né? Aí dava aquele super salário do Marajá. A lei, o Estado era uma mãe, né? A lei era uma maravilha. Desequilíbrio, porque hoje o secretário de Estado está muito mal. Muito mal. A responsabilidade. Eu abri mão já 2 vezes de ser cargo equivalente, de secretário de Estado. Porque você é ordenador de despesa por 15 mil reais, não dá. E deu o resto da vida para responder para o Tribunal de Contas. A multa de ou não. Aí como é que vai ter gente boa para trabalhar? Não tem como. E eu queria. Enfim. Aí para acabar com isso, e cada órgão, olha só o que é pior, cada órgão público, cada secretaria, né, tinha o seu regime próprio, o seu próprio estatuto. Aqui, seu próprio estatuto. Não é? E aí o que acontecia? Esse órgão aqui ganhava de uma forma, esse outro ganhava de outra, ali ganhava de outra. Cada um, e era assim, fechado, né? 7 chaves, ninguém sabia o que o outro. E havia essa disparidade toda. Para acabar com esse samba do crioulo doido, veio a Constituição e disse: a partir de agora, 5 de outubro de 88, regime jurídico único. Todos vão ganhar de uma forma, de uma mesma forma. Regime jurídico único. Isso foi assim até 98, 10 anos. Quando veio a Emenda Constitucional 19. A Emenda Constitucional 19, também chamada de Reforma da Administração ou Reforma Administrativa, ela trouxe diversas inovações nessa seara da administração pública. E dentre essas inovações ela trouxe a permissibilidade da volta de outros regimes. Sabe o que aconteceu? Nesse momento, estava sendo votada a Emenda Constitucional 19, quando estava sendo votado exatamente esse dispositivo que permitia a quebra do regime jurídico único, o Lula, que era deputado federal, que já era um líder político, né, já ensaiando ser presidente, já tinha sido candidato outras vezes perdido, ele pegou a sua bancada inteira e os seus asseclas e retirou do plenário, foi tomar um café lá fora. Estava no segundo turno de votação
exatamente desse dispositivo que quebrava o regime jurídico único. Tomaram um café e voltaram para o plenário. Quando voltaram, já tinha sido passado ali no segundo turno. Só que ele foi muito vivo, ele sabia que não havia quórum suficiente. E um só dispositivo, ele deixa passar. E aí, logo depois, ele ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Para quê? Para anular toda a reforma administrativa que era o governo FHC. Conseguiu? Não. 10 anos depois, foi julgada essa ação, não no mérito, mas em sede de liminar. Na liminar, a Ellen Grace, que era a julgadora, a relatora, ela reconheceu a inconstitucionalidade formal desse dispositivo, não de toda a emenda, tá? Apenas desse dispositivo. Mas o que ela fez? Nesse ínterim, entre a promulgação da emenda e aquele momento que estava sendo apreciado em sede liminar, aquele pleito, muitas relações haviam sido constituídas. Autarquias e fundações realizaram concurso público para contratação na forma da CLT. Quer dizer, pessoas já haviam desenvolvido aspirações de vida e tudo, e estavam naquela situação. Quer dizer, desconstituir aquela situação naquele momento poderia ser algo muito perigoso. Então ela diz: essa situação eu vou deixar para apreciar no julgamento do mérito. Tá? Até hoje não houve julgamento do mérito. Tá? Quer dizer, não vai ser desconstituído. Então não estranhe se vocês eventualmente encontrarem numa fundação pública ou numa autarquia, né, encontrarem servidores contratados na forma da CLT. Tá? É devido exatamente a esse problema. Perfeito? Mas aí o regime jurídico único, ele propunha falar uma mesma linguagem. Ele ainda não falava de salário. Quando veio essa emenda, eu acho que é 41. Né? Está 41, não é? Que aí trouxe a política do subsídio e o teto remuneratório. Ou seja, a partir daqui ninguém ganha mais, para acabar com os supersalários. O subsídio era parcela única. Você vai ganhar apenas uma parcela. Não tem penduricalho. Não existe penduricalho. Adicional disso, adicional daquilo, ó, auxílio alimentação, auxílio paletó, auxílio amante, não existe. Não existe mais. Subsídio, parcela única. Parcela única. Todo mundo, opa, bacana. E era uma parcela gorda. Né? Aí, magistrado, Ministério Público, os imortais, foram todos, né, em busca da remuneração por subsídio. Passou um tempo, perde o poder de compra, a remuneração, e aí eles viram, opa, não é bem assim não, a gente está tanto tempo sem aumento, não sei o quê, até que eles foram conquistando algumas coisas individualmente, e publicamente o Fux, não sei se vocês lembram, um dos primeiros julgamentos dele, recém-nomeado ministro do Supremo, ele era relator de uma ação, aquela ação do auxílio moradia. E ele, numa entrevista para toda a imprensa, ele disse o seguinte: não, os magistrados estão há quase 4 anos sem nenhum aumento, então eu vou dar um auxílio moradia sim. É uma forma de compensar essa falta de aumento. Gente, só que ele esqueceu que o auxílio moradia é verba indenizatória, não é aumento. Mas ele assumiu publicamente que era aumento de salário, aumento de subsídio. Aí criou um penduricalho aqui. E aí depois vários penduricalhos foram criados. Vários auxílios, isso, auxílio aquilo. Você não sabe a quantidade de auxílios. Quem são os agentes políticos? Agora sim, a gente pode tratar. Quem são os agentes políticos? Aqueles que exercem poder. Legisladores, chefes do executivo, juízes. Aí na carona, Ministério Público, né? Alguns outros que exercem funções de Estado. Isso tudo por interpretação doutrinária que acabou influenciando o reconhecimento do próprio Supremo.
Aqueles que exercem função de Estado foram considerados agentes políticos. Quem são eles? Além desses que eu já falei, o próprio Ministério Público, defensores públicos, procuradores de Estado, procuradores da União, procuradores do município, autoridades policiais, delegados de polícia, auditores fiscais. Eu sou absolutamente contrário, embora eu seja delegado de polícia, eu sou absolutamente contrário. Aqui no Amazonas foi aprovada a vitaliciedade para delegado de polícia. Eu sou contrário à vitaliciedade para qualquer cargo, inclusive para delegado de polícia. Eu sou contrário a isso. Nós somos uma república. Ou volta a ser uma monarquia. Assume de vez, né, que somos uma monarquia. Porque só fica no poder aquela mesma casta, como você falou. Não fica gente diferente. São sempre eles. Agentes administrativos. Nós temos os efetivos e os temporários. Nós temos os empregados públicos, regidos pela CLT. Os agentes honoríficos. Eles não são, na verdade, agentes remunerados pelo Estado, os notários. Né? Eles não são remunerados pelo Estado. Quem remunera? Os notários, os particulares, os administrados que usam o seu serviço. E remuneram muito bem. Né? Um registro de imóvel. Gente, eu comprei um apartamento no ano passado. Esse ano eu fui pagar IPVI e o IPTU e registro. IPTU ainda não paguei, o registro. IPVI. Eu paguei 30 e poucos mil. Um apartamento, gente. Um apartamento que é 700 mil reais. 30 e poucos mil. Se você compra um apartamento desse valor lá nos Estados Unidos, você não vai pagar 10 mil reais, o correspondente a 10 mil reais. Você não paga. Que 10 mil reais? Você não vai pagar 5 mil reais. E por que isso pagando aqui? O que justifica? Nada. É máfia mesmo, é casta. Hã? Militares. Quem são os militares? Os membros das Forças Armadas. Membros das Forças Armadas. E os policiais militares? As polícias militares. Os policiais militares são chamados de militares dos estados ao lado dos integrantes dos corpos de bombeiros ou corpos de bombeiros militares. Né? Agora, uma coisa. Os dos estados, eles não são propriamente militares. Por quê? Qual é a função do militar? Você sabe? Qual é a função do militar? Não. O militar, ele é aquele agente público adestrado para combater o inimigo. A expressão não é outra, é essa, adestrado. A base é a hierarquia e disciplina. Ela é minha superiora. Eu sou militar, ela é militar. Ela diz, mata o inimigo, eu não vou nem perguntar. Eu vou matar. Eu não tenho que titubear no cumprimento da determinação do superior. Não tem. Tem que ser adestrado para isso. Quem é o inimigo da polícia militar? Quem é o inimigo do bombeiro? Bombeiro é o fogo. Mas quem é o inimigo da polícia militar? Ele vai matar? Não. Não é? O que é a polícia militar? É o Estado presente para inibir, pela intimidação, a prática do ilícito, para manter a ordem. Essa é a função. O policiamento ostensivo é isso. Ocorrendo ainda assim a prática do ilícito, ele tem que pegar o autor e levar até a autoridade policial. Essa é a função dele. Segundo aquela Fegali, ele tem que esperar o bandido atirar para ele poder atirar. É brincadeira. É brincadeira. Mas é uma observação que eu faço, embora eu tenha todo o respeito, gosto muito da Polícia Militar, gosto mesmo, eu tenho vários amigos lá dentro e eu trabalho diretamente com a Polícia Militar, tenho todo o respeito, mas eles não são militares, embora a Constituição diga que são. Aliás, a nossa Constituição é uma graça.
E os particulares em colaboração com o poder público? São particulares que exercem eventualmente uma função pública. Os concessionários de serviços públicos, né? O proprietário de uma empresa que é prestadora de serviços de transporte público, um particular em colaboração, para alguns efeitos eles são considerados agentes públicos. Perfeito até aí? Nós vamos continuar nesse tema, tá? Na próxima aula. Eu não vou colocar as 3 horas só para fazer uma avaliaçãozinha, tá? Vou pegar 1 hora, é dia 9. Vou pegar 1 hora de aula e depois eu aplico a avaliação. É dia 9. Não vai estar fácil, né? Avaliação. Tchau, gente. Boa noite. Olha, aos homens, parabéns antecipado pelo dia 1º. Dia de Todos os Santos. É a Chile, né?